É com muita alegria que eu venho e ocupo a tribuna nesse momento para relatar o que foi um pouco daquilo que foi a nossa 10ª Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil, meu partido, realizada de sexta-feira passada até o último domingo na cidade de São Paulo. Estivemos entre os dias 29, 30 e 31, envolvidos num importante debate sobre a situação política, econômica de nosso país e também sobre a situação organizativa do nosso partido. E essa conferência, que já havia sido convocada durante o Congresso, ela tinha como principal objetivo, além, é óbvio, de aprovar o projeto de resolução que trata do nosso posicionamento diante do momento atual, senador Paim, e quais os caminhos que nós estamos apontando no sentido de superar essa crise, de enfrentar essa crise que não é uma crise fácil, mas plenamente possível de ser enfrentada e superada, e como retomar o caminho do desenvolvimento. Obviamente, aqui não tem uma receita pronta e acabada, mesmo porque se alguém tivesse uma receita plenamente eficaz, nós sequer estaríamos passando por esse momento difícil. Mas, enfim, então, além de a conferência servir para aprovar esta resolução, teve como ápice, como um momento mais importante, a confirmação da eleição da nossa querida deputada federal, Luciana Santos, à presidência de nosso partido, o PCdoB. Luciana Santos, que é uma jovem que iniciou a sua militância muito cedo, filha de uma família de comunistas, portanto, já se criou na luta. Seu pai era um bravo lutador militante comunista no estado de Pernambuco. Ela ingressou nas fileiras do partido ainda no movimento juvenil. Como estudante, tem 27 anos de militância do PCdoB, 30 anos de militância política e ainda não chegou aos 50 anos de idade. Luciana foi deputada estadual e no estado de Pernambuco, e no ano de 2000 foi eleita prefeita da cidade de Olinda. Em 2004, reeleita no primeiro turno prefeita da sua cidade. Na sequência, no ano de 2009, ela assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia do estado de Pernambuco e, em 2010, foi eleita deputada federal pelo nosso partido, PCdoB, e nas últimas eleições de 2004 foi reeleita. Luciana Santos ocupava a vice-presidência nacional do partido desde 2009 e compõe o nosso comitê central, que é a direção nacional do partido, desde o ano de 2001. Portanto, eu que também tenho mais de 30 anos de militância política, a mesma quantidade de militância dentro do PCdoB, seu presidente, eu que convivi dentro do nosso partido com apenas 2 presidentes, presidente João Amazonas primeiro e depois presidente Renato Rabelo, passamos agora a um processo de mudança que para a gente é muito significativo. Significativo? Pois não, senador Paim. Que eu acho que é importante o PCdoB ter eleito talvez a primeira mulher presidente de um partido histórico. Não é um partido que foi criado ontem. É a primeira vez na história do país, para mim, de um partido histórico, da grandeza do PCdoB, que uma mulher assume a presidência. Por isso, fica aqui minhas palmas, meus cumprimentos ao PCdoB, que, diga de passagem, me recebeu muito bem quando eu estive em Belo Horizonte nesse fim de semana. Foi um deputado do PCdoB que me ofertou o título de cidadão, me receberam, foram almoçar comigo, caminhar comigo pela cidade. Eu quero dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo PCdoB e fico feliz, e vou falar depois sobre o deputado, de ele ter indicado uma mulher para a presidenta, que é a Luciana Santos. E tenho certeza que, com Vossa Excelência, lá no estado de Minas Gerais, não estiveram nem deputado Adson, nem deputada João Moraes, porque ambos estavam
nessa nossa 10ª conferência, participando em São Paulo, que, aliás, contou com a presença na sua abertura da presidenta Dilma, o que para a gente foi uma presença e um gesto muito simbólico. Ela própria fez questão no seu pronunciamento e abriu o seu coração, falou da crise, da necessidade de enfrentarmos a crise, dos caminhos que devam ser trilhados para o enfrentamento dessa crise, que é econômica, mas que é política também. Mais uma vez fez questão de deixar muito claro que essas medidas de ajustes que nós estamos, inclusive, votando no Congresso Nacional, não representam um fim em si mesmo, pelo contrário, é uma flexão tática necessária para o momento para que a gente possa retomar o processo de crescimento. E disse a presidenta do quanto está engajada no debate, na discussão, para a busca de caminhos que nos levem à retomada do desenvolvimento. Esse, sim, é o objetivo maior do seu governo. Então, teve uma participação que, para a gente, foi muito significativa, senador Paim, que Vossa Excelência sabe, porque acompanha na sua militância política, que vai muito além do Senado Federal, uma militância efetiva junto à sociedade brasileira. Vossa Excelência sabe que o PCdoB, desde 1989, apoia a candidatura do presidente Lula, que lutamos muito juntos, estivemos sempre juntos na luta para poder iniciarmos um novo projeto político de desenvolvimento econômico e social para o Brasil. E, de fato, a gente tem alcançado conquistas muito importantes. E o principal de tudo, absolutamente tudo nesse momento, é garantir que essas conquistas não se percam. Mesmo que uma ou outra medida sejam medidas amargas, grande parte aprovadas com a nossa discordância, mas se são necessárias para que a gente possa retomar o caminho, não há dúvida nenhuma que o governo, a presidenta, poderá continuar contando com o nosso apoio. O que nós queremos, entretanto, é ter a certeza, a convicção, e também tivemos a oportunidade, através de Renato, de Luciana, de expressar a ela pessoalmente a confiança que o partido tem no governo da presidenta Dilma, porque o que nos leva a formar alianças, o que nos leva a compor coalizões políticas, não é um objetivo menor, são os objetivos maiores da sociedade. Em nível nacional, nos estados brasileiros, sempre nos orientamos na hora de compormos as coligações, compormos alianças nos interesses maiores da população brasileira. Então, faço esse registro. Agradeço, senador Paim, o seu reconhecimento e a sua fala, que destaca ainda mais a importância da eleição de Luciana, porque, de fato, é isso. Aldo Rebelo disse, e, além de tudo, é uma mulher mestiça, não é? Uma mulher mestiça que traz em si traços de negros, traços de indígenas. Enfim, é preciso um partido ter muita segurança no seu coletivo, na sua militância, e para eleger uma mulher à presidência. E nós elegemos não apenas uma mulher capaz, teoricamente, de conduzir os destinos do nosso partido, mas capaz também, politicamente, de manter a unidade do PCdoB, porque creio ser esse, além do acerto na política, ser esse a unidade que nós temos entre nós, senador Telmário, que nos faz um partido muito forte, um partido que tem 93 anos de existência. Não somos, talvez, não estamos entre os grandes partidos do poder institucional do Congresso Nacional. Temos uma bancada relativamente pequena. São 13 deputados federais e uma senadora. Mas somos um partido muito forte no que diz respeito à nossa presença no seio da sociedade. Não há um militante que não participe do movimento de onde ele faz parte, ou o movimento juvenil, ou o movimento comunitário, ou o movimento sindical, porque a nossa bandeira maior é a bandeira do socialismo, é a bandeira da construção de uma sociedade que seja justa para todos, uma sociedade onde todos têm deveres, mas onde todos têm direitos e tenham condições mínimas, dignas de viver, não só decentemente, mas de viver e ter o direito ao lazer.
e nós entendemos que, para que isso aconteça, é preciso dividir melhor a riqueza entre as pessoas. É óbvio que o programa do nosso partido, ele não estabelece os rumos da construção do socialismo imediatamente, não. O programa do nosso partido, ele estabelece e aponta caminhos no sentido que trata da transição preliminar do capitalismo ao socialismo, ou seja, é um programa que traça o caminho dentro da realidade atual para que esse caminho possa reunir condições políticas, orgânicas, para que essa transição se dê. E nessa etapa, você garantir um programa nacional, soberano, desenvolvimentista é fundamental. Senador Theomário. Senadora Vanessa Granottin, deixa eu lhe falar. Primeiro, quero lhe parabenizar pelo partido que Vossa Excelência milita. O PCdoB é, sem nenhuma dúvida, o partido mais antigo do Brasil. Tem toda uma história de luta, de conquista, de avanço social, principalmente os avanços do trabalhador. O PCdoB foi o primeiro partido que eu tive a satisfação de ter simpatia e militar nele quando ele ainda estava na clandestinidade, no pleno o regime militar. Quando tentaram me enquadrar na Lei de Segurança Nacional como líder estudantil, era no PCdoB que a gente fazia resistência. Era o Mário Frotas, lá de Manaus, era o Fábio Lucena. O senador Fábio Lucena era o nosso guia, né? Um homem que enfrentou duramente o sistema militar. E a gente ia para Manaus, lá existia uma gráficazinha clandestina, e é naquela gráfica que a gente fazia os manifestos contra as arbitrariedades, contra os assassinatos. Por exemplo, no meu estado mataram um jornalista, porque ele tentava mostrar, senador Paim, as falcatruas, os erros, as corrupções do governo naquela época, e aí calaram ele com a vida. E, como era um estado pequeno, eu era líder estudantil, e nós íamos em São Paulo, em Manaus, a gente ia de caminhões, pegava carona de caminhão, e Zé Barbosa, que inclusive é até auditor hoje em Manaus, e Teixeira, que também é médico veterinário, e a gente íamos de carona nos caminhoneiros, e lá a gente pegava esse material e trazia o material para Roraima, para a gente expor as nossas ideias à noite, fazer a distribuição. E uma das vezes, lá na gráfica, alguém colocou uma frase do capitão Lamarca, naquela época que ele vivia, era considerado terrorista, etc., e aquela frase quase me botaram na Lei de Segurança Nacional. Mas me convidaram para me retirar do meu estado. Foi aí que eu saí, senador Paim, de Roraima. Fui convidado para sair de Roraima e vim para São Paulo. Foi quando eu tive a oportunidade de estudar, que não tinha universidade lá, e finderam me fazendo um bem, né? Quando eu entrei no banco e tal e tal. Então, o PCdoB é um partido que tem toda uma história, ele perseverou em estradas escuras, em rios tenebrosos, e ele chegou bem. No meu estado mesmo, ele sempre foi meu parceiro, Tanto foi para mim que foi ser vereador, senador, candidato a prefeito, sempre tive na parceria o PCdoB, e agora, de novo, o PCdoB sempre esteve ao nosso lado. Eu parabenizo o PCdoB por ter uma senadora da estipe de Vossa Excelência. Vossa Excelência é extremamente atuante, bem cara do PCdoB, né? Uma pessoa resistente, uma pessoa de sentimento forte, de opinião muito consistente, e eu tenho certeza que, às vezes, um partido, ainda mais um partido como o PCdoB, que não é um partido fisiologista, ele é muito melhor pela qualidade do que pela quantidade. Porque quantidade, às vezes, ele não funciona, principalmente quando são um bando de fisiologistas, que só pensa em troca, no dano que se recebe, são verdadeiros crentes da devoção de São Francisco, com todo respeito. E eles fazem isso. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar os que estão ali na Câmara Federal, e dizer que Vossa Excelência orgulha, com certeza, o vosso partido, e ele chegará um dia com um quadro com qualidade. Muito obrigada, eu agradeço muito, Theomário. Vossa Excelência falava a respeito do movimento que
os jovens realizavam no estado de Roraima, e eu lembro quanto éramos próximos, porque haviam os militantes em Roraima e os militantes no Amazonas, e a gente sabia como vocês enfrentavam até com muito mais dificuldade a ditadura do que nós no estado do Amazonas, mas como Vossa Excelência, eu também, ingressando nas fileiras do PCdoB, lutamos muito, eu já no finalzinho da ditadura militar contra o regime, e reconquistamos a nossa legalidade no ano de 1985, e de lá para cá eu digo, a gente conviveu, a minha geração, que tem mais de 30 anos de filiação neste partido, com 2 presidentes, ambos que não há o que discutir. João Amazonas era uma liderança nacional, constituinte que foi em 1946, um grande teórico, formulador, e que soube trazer o partido e ajudar na organização do partido nesse período de redemocratização, cumpriu um papel fundamental, fenomenal, na construção da história do nosso partido. E, na sequência, Renato Rabelo, que ficou do ano de 2001 até 2015, portanto, foram 14 anos à frente da direção do PCdoB, que também nos deixou um legado muito importante. Não foi uma tarefa fácil suceder João Amazonas na direção do nosso partido, esse que, repito, Amazonas, que é uma liderança histórica não só dos comunistas, mas dos movimentos progressistas em todo o país. Renato, portanto, quando assumiu a direção do PCdoB em 2001, tinha pela frente a tarefa de sustentar, como disse Luciana no seu discurso, seu discurso inaugural como presidenta nacional do PCdoB, falou da tarefa que Renato Rabelo teve de sustentar o ciclo de crescimento e florescimento que o PCdoB passou a viver já no período pós-anistia, em 1979, sobretudo depois da sua legalidade no ano de 1985. Mas Renato Rabelo foi também muito homenageado no dia de ontem, e nesse último final de semana recebeu não só homenagens, mas reconhecimento de toda a militância, a direção. E eu, senhor presidente, registro que para a organização dessa nossa conferência, que contou com a participação de 324 delegados, foram 324 delegados, todos eles que saíram de mais de 500 atividades, debates que nós organizamos no Brasil inteiro nesses últimos meses, que reuniu em torno de 15 mil militantes e desses 15 mil reunidos, quase 3.400 participaram das sessões estaduais, ou seja, das conferências estaduais que antecederam a realização dessa 10ª Conferência Nacional. Luciana, repito, fez um belo pronunciamento de posse, porque efetivamente tomou posse, e colocando o quanto essa nova atividade que ela passa a assumir é desafiadora, mas o quanto, eu acho isso fundamental, ela está disposta e segura em assumir essa nossa tarefa. E o senador Telmário falou isso de uma forma muito leve, mas muito profunda. Segura e firme, porque sabe que conta com um conjunto de militância, um conjunto e uma militância aguerrida, que se organiza em todos os estados brasileiros e mais aqui no Distrito Federal. Nós nos orgulhamos muito de termos mais de 100 mil militantes em nosso partido, mais de 300 mil filiados em nível nacional. Trabalhamos para ter muito mais e sempre atuando dentro de uma coerência importante. Acho que uma outra questão que eu aqui destaco, que ficou marcada na conferência, tem sido a postura da bancada. No momento de tanta dificuldade e de tantos desafios, senhor presidente, não é fácil, muitas vezes, nos posicionar diante de um projeto que limita determinado tipo de direito do trabalhador. Não é fácil, mas é exatamente a nossa unidade, a convicção de que o que estamos fazendo é o certo, é aquilo que deva ser feito no momento, que nos leva
a superar juntos, de forma unida, esse momento difícil. Também a militância e a direção do partido destacou muito o empenho da bancada, sobretudo na Câmara Federal, frente ao debate da reforma política, senhor presidente. Óbvio, não alcançamos aquilo que queríamos alcançar, que seria a determinação da proibição do financiamento empresarial de campanha. Aliás, algo muito polêmico, porque numa primeira votação essa questão saiu derrotada, o plenário rejeitou. Foi preciso que arranjassem uma segunda votação para que essa matéria fosse aprovada. Mas mesmo apesar disso, senhor presidente, no que diz respeito à manutenção das coligações e o estabelecimento de uma cláusula de barreira que não impedirão partidos históricos, porém menores, de ter o seu funcionamento político, nós consideramos isso fundamental, não só para o PCdoB, mas fundamental para o desempenho da democracia. Creio que no âmbito da reforma política, o que nós temos que buscar é fórmulas e mecanismos de como impedir partidos que não têm nenhuma estrutura programática, que não tem nenhum fator ideológico que justifique a sua existência, de continuar sendo criados. Partidos que, no geral, apenas trabalham no sentido de utilizar para benefício pessoal o tempo na televisão, para as campanhas e outras benesses que a legislação patrocina, mas jamais passou pela nossa cabeça de que a legislação pudesse vir atuar no sentido de cercear a democracia que precisa ser avançada. Então, eu concluo aqui meu pronunciamento, senhor presidente, registrando esse evento que para a gente foi muito importante, que foi a realização da 10ª conferência, onde aprovamos o nosso manifesto, um manifesto que expressa o pensamento do nosso partido frente ao momento atual, e a eleição que elegeu Luciana Santos à presidência do partido e Walter Sorrentino, o nosso vice-presidente. Não posso sair daqui de falar, também deixar de falar da eleição de um homem. Aliás, essa questão das mulheres foi muito debatida, porque as mulheres no partido, no PCdoB, têm um espaço e sempre tiveram um espaço muito importante de atuação. A presidente, por exemplo, da União Brasileira de Estudantes Secundaristas, da União Nacional dos Estudantes, da NPG, que é dos profissionais, dos estudantes que fazem pós-graduação, são mulheres, não é? E 40% da nossa bancada é de mulher, e agora temos uma presidente mulher. Os homens já estão para fazer uso da lei de cota, mas a lei de cota para eles, porque, afinal de contas, o que falta à sociedade saber é que a cota não é de mulher, a cota é de gênero. É óbvio que a mulher, pela sua situação de subrepresentação, é quem utiliza da cota, mas no PCdoB são os homens já que buscam a utilização da cota. Então, ao lado de Luciana, foi eleito Walter Sorrentino, que já foi presidente do nosso partido no estado de São Paulo, é um médico formado pela USP, um militante histórico e um dos maiores conhecedores do partido em nível nacional. Conhece com profundidade a organização do partido desde o estado do Acre, passando pelo Amazonas, Pará, passando pelo Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste até o Sul do Brasil. Então, sem dúvida nenhuma, ele, ao lado de Luciana, tenho certeza, convicção plena e absoluta, não apenas reúnem as condições ideológicas, teóricas, mas também as condições práticas para seguir na direção de um partido tão complexo, tão importante como é o nosso partido PCdoB. Senadora Gleisi, com muito prazer, se a presidência me permite, eu concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigada, senadora Vanessa. Vou pedir só ao presidente. Obrigada. Na realidade, só para fazer uma saudação aqui a Vossa Excelência, ao Partido Comunista do Brasil, um partido pelo qual eu tenho grande respeito, consideração pela sua história, pelo que significa para a história política brasileira, principalmente para a história das liberdades, da democracia, do enfrentamento à ditadura e pela justiça, e que tem construído junto conosco, com o Partido dos Trabalhadores, com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, um governo que está mudando a vida das pessoas. O PCdoB tem uma grande colaboração
colaboração e participação nesse processo. Quero saudar o seminário, a convenção que vocês fizeram, saudar muito a deputada Luciana. É muito importante ter uma mulher na presidência de um partido da envergadura do PCdoB, isso com certeza fortalece nossa caminhada, nossa causa, e também parabenizar Vossa Excelência. Vossa Excelência falava agora há pouco sobre a reforma política. Eu tenho que evidenciar o esforço de Vossa Excelência para que as mulheres participem de forma mais determinante na política brasileira, com as cotas de cadeiras, né? Apresentei um projeto, Vossa Excelência também, Vossa Excelência foi lá, negociou na Câmara, em nome das senadoras, isso foi muito importante, e eu espero que a Câmara dos Deputados não pare com as votações que teve, mas possa prosperar e mandar para o Senado essa matéria que é muito importante. Então, queria parabenizar e saudar o Partido Comunista do Brasil. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, e a senadora Gleisi, logo na sua juventude, também teve a oportunidade de militar entre os companheiros do PCdoB, ela que fez parte da direção da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Então, para a gente, tenho certeza que não só nós, as mulheres ou os filiados no PCdoB, mas para todos nós que temos uma militância em favor da democracia de nosso país, da justiça social, ver um partido que tem a história do PCdoB, que lutou apoiando os pracinhas na Segunda Guerra, que lutou a favor da Petrobras na gloriosa campanha do Petróleo é Nosso, que lutou e atuou muito contra a Guerra do Vietnã, na guerrilha da Araguaia, ver uma mulher presidente para algo assim, para a gente isso é muito representativo, que o PCdoB não é daqueles partidos que passam, é o partido que permanece. Nós, pessoas, passamos, mas o partido fica porque fica a sua ideologia, porque o que nós queremos é ter as condições, construir as condições para promover uma mudança mais elevada. E a mudança mais elevada de uma sociedade é superar esse sistema chamado capitalista, onde uns vivem à custa do sofrimento, da exploração dos outros, para que todos possam ter, repito aqui, direitos, possam ter deveres, mas terem direitos plenamente atendidos também. Então, eu agradeço a parte de Vossa Excelência, senador Paim, senador Telmário, senadora Gleisi, e em breve, já conversei com o presidente Renan, nós teremos uma audiência com o presidente da Casa para apresentar a nossa nova presidenta nacional, deputada Luciana Santos. Muito obrigada, senhor presidente.